Vamos lá? Nesse vídeo a gente vai começar a falar um pouco sobre sequências. E falando sobre sequências, a gente vai destacar, né, as sequências recursivas e as sequências não recursivas. Primeiro vamos entender o que é uma sequência. Observe aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Que sequência é essa? Essa sequência, vamos dizer que ela está continuando aqui. Vamos supor que ela está continuando. Essa aqui é uma sequência dos números pares, né? Onde o primeiro termo, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 2, primeiro termo da sequência. E com isso vai somando-se 2 até formar a sequência dos números pares. Essa sequência não é difícil de ser observada, né? E será que essa sequência é uma sequência recursiva ou uma sequência não recursiva? Deu para entender que a partir daqui dessa sequência a gente observou que era apenas dos números pares, né? Se é uma sequência apenas dos números pares, se começarmos daqui, também saberíamos quais seriam os números da sequência sem precisarmos de saber o anterior, né? E quando a gente tem isso, consegue identificar isso, a gente chama de sequência não recursiva. Que a sequência não recursiva é aquela sequência que a gente não precisa observar os termos anteriores, porque assim a gente consegue resolver ou identificar qual será os próximos termos da sequência ou os últimos termos dessa sequência. Mas como assim, professor? Vamos lá ver aqui. Vamos entender primeiro o que é uma sequência recursiva. Aquela sequência recursiva é aquela que tem um padrão. Esse padrão a gente tem que descobrir. A gente sempre precisa de um termo anterior para poder identificar qual será o próximo termo. Um exemplo aqui, eu tenho essa sequência 5, 9, 13 e 17. O que é que está acontecendo com essa sequência? Observe que ela está cada vez somando 4, né? Vou colocar aqui 5 mais quanto que é 9? Mais 4, né? E toda vez a gente vai somando 4 na sequência. Ela é alguma sequência de números pares, números ímpares? Não, né? Porque poderia ser até de números ímpares, mas aqui não dá para ser. Tá dando para entender aqui? Tá, né? Cada vez a gente vai somando 4 e sempre precisa do termo anterior. Qual será o próximo termo da sequência? A gente vai ter que somar mais 4, né? Somando mais 4 seria 21. Depois o próximo termo, mais 4, seria 25. E isso é uma sequência recursiva. A gente precisa do termo anterior para poder descobrirmos os nossos termos. Tem como descobrir quem será o 23º termo daqui? Não, né? Porque a gente vai ter que fazer uma por uma para poder chegar no resultado da sequência. E aqui, essa sequência aqui, 7, 4, 1, menos 2, menos 5 e menos 8. Ela também é uma sequência recursiva. O que é que está acontecendo aqui? Cada vez eu estou diminuindo 3, ou seja, 7 menos 3 é igual a 4, 4 menos 3 é igual a 1, 1 menos 3 é igual a menos 2, e assim vai por diante. Não sei se vocês já viram números negativos. Esses aqui são os números abaixo de zero, em que eles a gente chamamos de números inteiros, certo? Eu acho que vocês viram no início do ano. Então, a sequência recursiva é dada dessa forma. A gente tenta achar o padrão para poder, a partir do anterior, conseguir achar os próximos termos da sequência. Na sequência não recursiva já é diferente. Aqui a gente observa esse padrão de cara. Observa aqui, 7, 14, 21, 28. É a sequência de que aqui? Dos múltiplos de 7. Se eu quiser saber um múltiplo bem lá em cima,
Só era pegar o número múltiplo de 7. 49, sabe? Fazia parte dessa sequência? Fazia, né? Porque 7 vezes 7 é 49. São os múltiplos de 7. Então na sequência não recursiva é desse jeito. Se a gente pegasse outro número, vamos supor 70. 70 seria parte dessa sequência? Seria, né? Porque 70 é um múltiplo de 7. Então não fica difícil de entender uma sequência não recursiva. Nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? 2, 3, 5, 7, 11, 13. A gente tem algum padrão? Não, né? A gente não tem nenhum padrão. Qual é o padrão que a gente encontra aqui? Que 2 é o quê? Um número primo, né? 3 também é outro número primo. 5 é primo, 7 é primo, 11 é primo e 13 é primo. Então isso aqui é uma sequência dos números primos. Números primos. Uma sequência dos números primos. Então seria também uma sequência não recursiva. Porque a gente também dá para descobrir alguns termos dessa sequência sem precisar do anterior. Aqui tinha que estar somando para poder saber qual seria o próximo termo. Aqui não. Um exemplo, 17. 17 é um número primo. Faria parte dessa sequência? Sim. Outro número primo, 29. Faria também parte dessa sequência. Outro, 31. E assim por diante. Vocês iam observar todos os números primos e poderia fazer continuar a sequência até a partir daqui. Ok? E com isso eu deixei algumas atividades. Deixa eu pegar elas aqui. Eu deixei umas explicações sobre sequências não recursivas. E na primeira questão está pedindo que determine os próximos termos dessa sequência aí. A sequência é 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Vocês vão ver o que está acontecendo com essa sequência e tentar descobrir quem serão os próximos 3 termos dessa sequência. Na segunda questão, vocês vão tentar achar uma lei de formação para essa sequência. Ou seja, alguma fórmula, algum padrão que vocês expliquem para poder encontrar os próximos termos dessa sequência. Observe, quando x é 1, o y é 3. Quando x é 2, o y é 4. Quando x é 3, o y é 5. Quando x é 4, o y é 6. Vocês vão observar isso aí e tentar explicar o que é que está acontecendo aí. Encontrar alguma fórmula ou explicar. Na quarta questão está pedindo que descubra qual o número que está dando prosseguimento a essa sequência. Vocês vão ver o número que está dando prosseguimento a essa sequência. Um exemplo aqui. Essa sequência recursiva. Qual o número que está dando prosseguimento a essa sequência? Mais 4, né? Toda vez está somando com 4. E é esse número que eu quero encontrar. Na quinta questão, está dizendo o seguinte. A sequência formada pelas potências de 3 é um exemplo de sequência recursiva. Observe os 3 primeiros termos dessa sequência. Elabora um fluxograma que representa uma maneira de obter todos os termos dessa sequência. Vocês ou vão tentar achar uma fórmula ou vão explicar como encontrar os próximos termos dessa sequência. Na sexta questão, identifique qual das sequências a seguir é recursiva e elabore um fluxograma que apresente uma maneira de obter os termos dessa sequência. Vocês vão ver se a sequência recursiva é a letra A ou a letra B e a partir daí vocês vão tentar pegar e explicar como encontrar os próximos termos dessa sequência. Na sétima questão está bem claro, vocês têm que descobrir qual é a senha desse cofre aí. A sequência está bem facilzinha. Na oitava questão, define os próximos termos da sequência e a classificação deles em recursiva ou não recursiva. Ou seja, vocês vão determinar o próximo termo e vão dizer se ela é recursiva ou não recursiva. Essa aqui foi a atividade do dia 8/10. Na atividade do dia 13/10 também está continuando com sequências recursivas e não recursivas. Aí vocês é só observar, a primeira questão está bem clara, né?
Dada a sequência, 10, 30, 90, 270, responda o que se pede. Qual é o próximo termo? Vocês vão ver o padrão dessa sequência e vai ver qual será o próximo termo. Aí está perguntando qual é a relação entre o primeiro termo e o segundo termo. Vocês expliquem. A relação apresentada serve para o próximo termo? Se sim, vocês expliquem. Se não, expliquem também. Qual é o termo que dá regularidade à sequência? É o que eu falei aqui. O termo se está multiplicando, se está dividindo, se está somando, vai ser esse termo aqui. Nesse caso aqui foi somando, né? Mas possa ser que tenha dividindo em parte de uma potência, né? Um exemplo. Essa sequência aqui. 2, 4, 8, 16, 16, 32, 64 e assim por diante. Qual o termo que está dando prosseguimento a essa sequência? Vai ser 2 elevado a alguma coisa. Como assim? Eu tenho aqui 2 elevado a 2 que é igual a 4. Aqui é o que? 2 elevado a 4, 2 elevado a 3 que dá igual a 8. E assim vai por diante. 2 elevado a 4 que dá 16. 2 elevado a 5 que dá 32. 2 elevado a 6 que dá 64. E assim vocês vão encontrando o termo que dá prosseguimento. E é isso que eu pedi na questão. A segunda questão também é fácil. Na terceira questão é uma sequência com imagens. Vocês vão ver o termo que está dando regularidade e tentar responder. Na quarta questão também, uns probleminhas. E na quinta também, vocês tentem responder a partir desses conceitos. Se não entender, volta o vídeo novamente. E se não entender ainda com o vídeo novamente, procurem outros vídeos na internet para que vocês tenham uma ideia de como resolver essas atividades, ok?